Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, essa noite. Sempre que nós chegamos ao final de mais um livro, e é isso que vai acontecer essa noite, se assim Deus permitir, ao menos para mim, é um misto assim de alegria e gratidão por tudo quanto Deus nos falou, mas também quase que um sentimento já nostálgico de chegar ao final de mais um livro. Eu não consigo explicar muito bem isso. É um misto de alegria e tristeza, mais alegria do que tristeza. Tristeza porque acabou, alegria porque a gente teve esse privilégio de estudar o livro inteiro. E eu não sei se você estava aqui quando nós demos início a essa caminhada. Foi em maio de 2015. Estava olhando lá nas minhas anotações, fiquei curioso. Ou seja, por 1 ano e meio nós temos feito essa jornada, versículo a versículo, capítulo a capítulo, através do Evangelho de Marcos. E de modo algum isso pode ser tratado como coincidência. Tanta coisa. Eu estava tentando lembrar e ver fotos e ver vídeos. Tanta coisa aconteceu de 1 ano e meio para cá. Literalmente Deus tem nos transformado a cada vez mais uma comunidade que tem refletido a sua glória e tem verbalizado aquilo que é a mensagem de Cristo. Talvez há 1 ano e meio atrás metade de vocês não estavam aqui, né? Então, muito bom poder simplesmente olhar para Jesus durante esse 1 ano e meio e ser ministrado por Ele e entender a transformação que vem acontecendo de modo gradual nas nossas vidas. E agora a gente chega ao final. Então, Marcos capítulo 16, antes de nós refletirmos sobre o que Deus tem a nos dizer, eu quero orar com vocês uma vez mais. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. E Deus, mais uma vez eu me achego diante da Tua Palavra, diante do Teu povo com temor e tremor, entendendo o quão incapaz eu sou para me colocar aqui nesse momento. Entendendo o quão limitado eu sou, mas entendendo que o Teu poder se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza, porque o Senhor decidiu usar vasos de barro para que neles fossem depositados os Teus tesouros, e o nome disso é graça. E nós temos sido impactados e ficamos maravilhados com Tua graça sobre graça abundante sobre nossa vida, seja como indivíduos ou também como comunidade. Então, que ao abrirmos esse livro, o Evangelho de Marcos, pela última vez nessa fase que temos vivido como igreja, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, nos vivificar, nos encorajar, nos exortar e nos desafiar a viver segundo aquilo que é a plenitude da Tua vontade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Semana passada nós encerramos o Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, e nós fomos confrontados, impactados e ficamos maravilhados com o episódio que trata da crucificação de Jesus Cristo. E eu penso que se por um lado o capítulo 15 ele nos traz exatamente o ápice da redenção da humanidade, que é a cruz, o capítulo 16 vai nos trazer a aplicação da cruz. Ou seja, o que é a aplicação da cruz? É a ressurreição. E o que é a aplicação da cruz? É o envio dos discípulos. Por 3 anos e meio, Jesus caminhou com os 12, caminhou com muitos outros, mas prioritariamente com os 12. Ensinou, fez milagres, muitos sinais foram realizados em todo Israel diante dos olhos dos seus discípulos e de tantos outros. E depois de 3 anos e meio, Jesus Cristo morre. Mas é interessante como Jesus ele anunciou a sua morte, ele previu a sua morte, ele comunicou a sua morte. Mas isso não fez com que os discípulos encarassem a dor da morte com naturalidade, até porque é impossível nós lidarmos com a morte com naturalidade. Porque nós sabemos que a morte é comum, ela só não é normal. O que isso quer dizer? Ela é comum porque a gente morre todo dia, mas ela não é normal porque nós não nascemos para morrer. E nós aprendemos isso quando nós olhamos o Gênesis e o referencial do Jardim do Éden.
Havia ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual Adão e Eva comeram, mas havia também uma outra árvore, que é a árvore da vida, da qual, tendo pecado, Deus não permitiu que eles comessem, para que não fossem eternamente pecadores. Então, quando Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden, ele não se mostra um Deus punitivo, ele se mostra um Deus gracioso, porque Deus não haveria de permitir que o ser humano agora caído vivesse eternamente a partir da sua queda. Teria que vir a redenção, e a redenção viria de fato em Jesus Cristo. Então Jesus está revelando a sua glória, Jesus está revelando o Pai. Tem um momento onde os discípulos, depois de tanto tempo, olham para Jesus e falam: mostra-nos o Pai, finalmente. Jesus diz: como assim mostra-nos o Pai? Eu tenho estado com vocês esse tempo todo e vocês ainda me perguntam isso. Vocês me pedem: mostra-nos o Pai. Quem viu a mim, viu ao Pai. Ou seja, Jesus era o reflexo puro e perfeito e pleno de quem o Pai haveria de ser ou de quem o Pai era de fato. Jesus morre, os discípulos não lidam bem com isso. Um deles, Judas Iscariotes, o trai. Um outro, Pedro, nega. E todos os outros o que fazem? Abandonam. Completamente dispersos e tomados pela dor, aquilo que era a mensagem de esperança se torna no coração deles, a partir do luto, um profundo desespero. Porque eles não estão entendendo essa ideia de um Messias que morre. Não faz sentido para nenhum judeu, e eles tinham um passado judaico, um Deus que se deixa matar, porque todo o referencial messiânico deles era de um Messias vitorioso, aquele que viria para triunfar e para subjugar todos os seus inimigos. E aí eles enxergam não o leão da tribo de Judá, mas o cordeiro que foi morto. E isso gera uma profunda dificuldade na mente e no coração dos discípulos. Mas graças a Deus a morte não teria palavra final na vida de Jesus. E porque não teria a palavra final na vida de Jesus, não há de ter também na minha e na sua. E é por isso que o capítulo 16 nos enche de esperança uma vez mais. Porque o texto vai nos dizer, versículos 1 a 3. Eu falei Mateus? Se eu falei, eu quis dizer Marcos. Se eu não falei, desconsidera. Marcos 16, versículos 1 a 3, a palavra diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Então essas mulheres aqui, elas se preparam para realizar, de certa forma, um cuidado póstumo aqui. Especiarias, óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E isso é admirável, isso demonstra um cuidado, isso demonstra um zelo. Mas é interessante, o nosso texto nos diz que elas têm um questionamento legítimo. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Essas mulheres estão diante de um obstáculo, mas é maravilhoso pensar, observando o nosso texto, que mesmo diante de um obstáculo muito claro, elas se movem aqui a partir de uma convicção daquilo que elas sabiam que deveria ser feito. Ou seja, elas não se paralisam, não se permitem paralisar-se pelo medo. E é interessante pensar nesse aspecto, porque quando a gente pensa e aplica isso para a nossa própria vida, e eu estava pensando em mim mesmo, talvez você se identifique. Quantas vezes nós ficamos paralisados pelo medo? Um obstáculo real diante de nós, portanto, até certo ponto, uma preocupação legítima daquilo que para nós foge ao nosso controle. Essa pedra, a gente está falando aqui de uma pedra de cerca de 2 toneladas. O que 3 mulheres vão fazer diante de um sepulcro selado, essa era a expressão que eles usavam, selado por uma pedra de 2 toneladas. Então a pergunta é legítima. Mas a legitimidade do obstáculo não se torna efetivamente uma barreira real para elas. Porque elas têm um entendimento, mas de certa forma, para usar o referencial de Paulo aos Filipenses, elas aqui são acometidas de uma paz que excede o quê? Todo entendimento.
Então elas entendem que existe uma dificuldade, mas elas se movem para além da dificuldade. E isso é maravilhoso. Isso tem muito a nos ensinar. Aliás, nós poderíamos falar a noite inteira sobre como o medo pode ser paralisante. Sobre como a ansiedade pode ser para nós um fator completamente destrutivo dos nossos pensamentos e sentimentos. Porque a ansiedade nada mais é do que sofrer por aquilo que ainda não aconteceu, é excesso de futuro, certo? Mas se elas não prosseguissem aqui, se elas não enfrentassem a dificuldade diante delas, o que não ia acontecer? Elas não iriam testemunhar em primeira mão o maior de todos os milagres, que é o milagre da ressurreição. Então imagine se elas estão se preparando e elas falam, não, mas tem aquela pedra, não adianta nem a gente ir. Se elas pensassem assim, nós nunca chegaríamos ao versículo 4, e olhe comigo. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Ou seja, tão maravilhoso, quando nós entendemos que existem obstáculos reais diante de nós, mas nós somos movidos não por um sentimento, mas por uma convicção. O mundo é cheio de dizer assim para nós, siga a voz do seu coração. Bom, a palavra de Deus diria o oposto. A palavra de Deus nos afirmaria no Antigo Testamento de que o coração do homem é enganoso, sua doença incurável, quem poderá compreendê-lo? Então vai seguir a voz do teu coração para você ver onde é que você vai parar, né? E aí nós seguimos sentimentos. O privilégio de nós termos o Espírito Santo em nós é que nós não estamos mais abandonados à nossa própria sorte. Nós somos movidos agora não por aquilo que a gente sente, mas por aquilo que nos foi revelado. E talvez, o texto não afirma, mas apenas talvez, quem sabe, elas se lembraram da fala de Jesus, que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Nós não sabemos, isso é pura suposição. Mas pode ser que alguma coisa, e talvez até isso, o lembrar-se da fala de Jesus, fez com que elas pudessem ir além. E elas chegam lá, o problema já está resolvido. Aliás, quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente vai se angustiando por aquilo que não aconteceu, e é assim, tem um mês diante de um prazo que a gente tem que cumprir. Aí 3 semanas, a gente sofrendo, e 2 semanas, e 1 semana. Aí chega no dia, o que acontece? Está resolvido. Deus resolveu. Deus cuidou de tudo. Quantas não são as experiências que nós temos nesse sentido? É claro que agora nós não seremos movidos pelas experiências, mas pela convicção. E aí eu penso que elas chegam e aquela pedra está removida. E eu estava pensando sobre isso. Por que a pedra foi removida? Um primeiro olhar, um olhar um pouco desatento sobre o texto, vai pensar, não, é óbvio, a pedra foi removida para Jesus sair, certo? Errado. Ou você acha que Jesus teria problema com uma pedra diante dele? Imagina assim, Jesus morreu, está lá morto. Chega o terceiro dia, o poder de Deus se manifesta através do poder da ressurreição e traz novamente vida a Jesus Cristo. Jesus acorda dentro do sepulcro. Aí ele olha e fala, meu Deus, esqueci da pedra. Não faz sentido, né? Jesus quisesse, ele podia falar, pedra, acabou, né? Aliás, ele podia pegar assim, fazer um negócio meio diferente, fazer a pedra rolar nos soldados romanos. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia atravessar a pedra se ele quisesse. Aliás, tem um texto em João 20 interessante sobre esse negócio de atravessar a parede, mas não é nosso tema hoje. Então, a pedra removida não era para Jesus sair. A pedra removida era para os discípulos entrarem. Porque Jesus teria ressuscitado e saído de qualquer jeito. Só que a remoção da pedra nada mais é do que um testemunho escancarado de que Jesus havia ressuscitado. De modo que quando essas mulheres chegam ali, e depois discípulos, Pedro, João, outros irão até o sepulcro, eles tinham que ver aquele negócio vazio. Porque se eles chegassem ali, a pedra continuasse ali, a gente vai ver que esse povo tem um pouco de dificuldade de fé. Esses discípulos.
Então, se eles chegassem, vissem a pedra e alguém falasse Jesus ressuscitou, eles teriam profunda dificuldade com isso. Então, tinha que estar diante dos olhos deles. Então, a pedra não é tirada para que Jesus saia, mas para que os discípulos entrem. E entrando no sepulcro, versículos 5 a 7, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Eu imagino que não foi para essas mulheres ouvir essa frase. Uma outra versão vai nos dizer: vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Então vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Então, cada expressão é importante nessa fala aqui. Diz que parece ser um anjo. As mulheres chegam, vem um homem de branco, a Bíblia não afirma que é um anjo, mas parece que é. Ele fala: então, o que vocês... Primeiro ele fala: não tenham medo. E é interessante também o fato de que essa expressão, e aqui é um imperativo, ou seja, uma ordem, não tenham medo, é muito mais do que um conselho. É o mandamento mais repetido de toda a palavra de Deus. No Antigo e no Novo Testamento não há nada que se repete mais do que não tenha medo. Alguém adivinha por quê? Por razões óbvias, porque a gente tem medo. Nós temos medo. Nós temos medo do que aconteceu e não foi resolvido. Nós temos medo do que ainda vai acontecer. Nós temos medo do amanhã. Nós temos medo, quem tem filho e está criando filho, até quem já criou, tem medo. O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? O que vai ser do futuro? A gente tem medo. E mesmo quando nós estamos diante de Deus, e isso não é incomum, na verdade, todas as vezes que Deus se manifesta de modo indiscutível, a primeira palavra que Deus tem que falar é: não tenha medo, sou eu mesmo. Então os discípulos estão prestes a naufragar, eles estão ali no meio da tempestade, eles veem algo que eles pensam que é uma assombração caminhando sobre as águas. Aí Jesus tem que gritar assim: não tenha medo, sou eu. João, escrevendo a Revelação, o Apocalipse: vejo alguém semelhante ao Filho do Homem, seus cabelos brancos como a neve, nos seus olhos como chamas de fogo, seus pés algo como parece bronze. Eu olhei aquilo e eu caí por terra, como quem está morto. Mas esse Filho do Homem botou a mão sobre mim e disse: não tenha medo. Vez após vez, o mandamento de Deus sobre a minha vida e sobre a tua, independente de qual situação nós estejamos enfrentando ou haveremos de enfrentar, é: não tenha medo, eu estou aqui. Se eu fosse parafrasear, sobretudo a partir desse texto, é: não tenha medo, Ele vive. Não tenha medo, o nosso Redentor vive. E essas duas frases juntas, assim, Jesus viver e nós termos medo, é de uma incoerência sem tamanho. Porque se Ele vive, Ele venceu o último de nossos inimigos, que era a morte. Se Ele venceu a morte, Ele venceu sobre tudo e sobre todos. É por isso, inclusive, que em João 16 Ele vai dizer: no mundo vocês passarão por aflições, mas não tenham medo, ou seja, tenham ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus venceu, triunfou sobre tudo e sobre todos. E aí esse anjo, esse homem, esse jovem, traz uma outra orientação para essas mulheres: vão, não fiquem paradas aqui, vão. E eu realmente gosto dessa expressão: digam aos discípulos dele e a Pedro. Digam aos discípulos e a Pedro. Primeiro, eu achei um pouco engraçado isso daqui. Pedro, coitado, ele é assim, para mim, ele é o mais legal e o mais injustiçado, sabe? Acho que existe uma relação assim ambígua com Pedro. O Pedro é aquele que fala uma coisa boa e Jesus vira para ele e diz: muito bem,
Muito bem, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou isso daí. Aí 5 minutos depois ele se empolga, aí acha que vai dar outra. Aí Jesus vira e fala: para trás de mim, Satanás. Então assim, o Pedro, né? Pedro, quando está lá Jesus, Moisés e Elias naquela aparição no Monte da Transfiguração, está todo mundo quieto, ninguém sabe o que diz. Aí o Pedro: já sei, tive uma ideia, vamos construir uma tenda aí, um para cada um para Jesus, um para Moisés, um para Elias. Aí Pedro assim, é o único na história bíblica que toma um cala-boca do céu. Deus abre a boca lá do céu e fala assim: olhem para o meu filho. Aí, aí Moisés e Elias some. Então Pedro é um cara interessante, não me parece por acaso que existem orientações específicas para o Pedro. Vai e diga para Pedro. Mas, falando sério, Pedro era intenso. Pedro era apaixonado por Jesus. Pedro era aquele que havia dito a Jesus, quando Jesus disse: todo mundo vai me abandonar, Pedro falou: eu não. Esse povo aí pode abandonar. Eu irei contigo até a morte, se necessário. E, gente, Pedro estava falando a verdade. O coração dele era genuíno naquilo. Mas quem é Pedro? Nesse momento aqui, é exatamente aquele que dentre todos os discípulos havia negado Jesus por 3 vezes. Jesus falou: Pedro, calma aí, você vai me negar antes do galo cantar. Ele falou: não, nunca. Vai, Pedro, você vai. E você se lembra que nos evangelhos, quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, uma cena assim, com drama hollywoodiano. Quando Pedro nega a 3ª vez, as escrituras dizem que Jesus olha para Pedro de longe. Os seus olhares se cruzam. Pedro percebe e sai chorando copiosamente, porque de fato ele fez aquilo que jamais ele gostaria de ter feito, que é não associar-se com o seu mestre Jesus Cristo. Então dá para imaginar como é que o Pedro se sentia nesse momento. Para Pedro, até aqui Jesus ainda estava morto. Então quando esse homem, esse anjo fala: vá e diga aos discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou, sabe qual é o nome disso? Graça. Porque o que esse homem está mandando dizer é: vá e diga a Pedro para interromper o luto. Vá e diga a Pedro que Jesus está vivo, que a morte não pôde vencê-lo e que mesmo Pedro tendo negado Jesus, isso não alterou em nada o curso da história. Você já cometeu algo? Espero que não, mas talvez alguns de vocês se identifiquem com isso. Você já cometeu algo do qual você mesmo não conseguia se perdoar? Você comete uma falta e depois você cai em si e você fala: como é que eu fiz isso? Como é que eu cheguei aqui? Daria tudo para voltar no tempo. Sem dúvida alguma, esses sentimentos permeavam o coração do Pedro. Daria tudo para voltar atrás. Mas a graça de Deus, e eu quero que você preste muita atenção nisso, é que é incrível como Deus é capaz de usar as tragédias das nossas vidas de modo a demonstrar ainda mais o seu amor por nós. Deus não tem compromisso em evitar as nossas tragédias, mas Deus tem o poder de transformar as nossas tragédias em oportunidades de se revelar de modo ainda mais amoroso diante de nós. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Às vezes a gente lembra de uma versão que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Essa não é a melhor tradução, porque não é que todas as coisas cooperam, não é que todas as tragédias nos fazem bem. É exatamente o contrário. É que Deus age em todas as coisas, inclusive nas tragédias, de modo a fazer com que elas cooperem para o nosso bem. É totalmente diferente. É uma intervenção divina em meio ao caos humano.
Não é que tudo que acontece de ruim nos faz bem. É que Deus é tão poderoso e tão amoroso que pode fazer algo péssimo e trágico se transformar numa oportunidade da revelação do seu amor a nós. É por isso que o Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala que quando nós passamos por dores e dificuldades, nós somos consolados pelo Deus e Pai de toda a consolação, para que tenhamos, a partir desse consolo, o privilégio e a oportunidade também de consolar outros. E não é que a gente vai atrás disso, não é que a gente vai buscar disso, mas eu falava com alguém essa semana exatamente sobre isso. Que a dor muitas vezes é pedagógica. De modo que quando você passa por uma dor profunda, você tem que buscar consolo em Deus, para que através disso, quando alguém cruzar o teu caminho com uma dor tão profunda quanto a sua, você se compadeça dessa pessoa e fala: eu passei por isso, agora eu posso te ajudar. E sobretudo eu posso te dizer que consolo definitivo somente em Deus. Porque tem coisa que não dá para mudar, entendeu? Tem coisa que não dá para apagar, tem coisa que não dá para trazer de volta. E não necessariamente Deus quer apagar ou trazer de volta. Deus quer nos colocar numa trajetória que visa não apenas passado, presente e futuro, mas que é pautado na eternidade. E isso muda completamente o nosso referencial. É isso que Deus está fazendo com Pedro. E efetivamente Jesus haveria de restaurar plenamente Pedro num outro momento. Salmo 73, versículo 26, o salmista diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E a terceira coisa nesse trecho que me capta a atenção é quando esse homem diz para essas mulheres: lá vocês o verão, lá na Galileia, como ele lhes disse. Quanta confusão nós evitaríamos na nossa vida se simplesmente a nossa existência tivesse pautada plenamente na palavra de Deus. Por quê? Jesus já havia dito tudo. O que o anjo está propondo é uma reafirmação daquilo que Jesus já tinha dito. Então, lembra que Jesus falou que ia morrer, no terceiro dia ressuscitar e depois ia encontrar vocês lá na Galileia? Então ele está indo para lá, exatamente como ele disse. Deus não tem compromisso com os nossos caprichos, mas Ele é fiel à sua palavra, e aquilo que Ele diz, Ele cumpre. É por isso que nós não precisamos mais de qualquer outra revelação, porque nós já temos a revelação plena que já está posta. Gênesis, Apocalipse é a revelação escrita de quem Deus é, do que Ele fez e do que Ele fará. Ele é fiel àquilo que Ele diz. Avançando, versículos 8 a 14. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então Marcos abre um parênteses aqui para dizer como foi esses primeiros dias. Não é que aconteceu das 3 e agora de 1, ele está abrindo um parênteses para explicar tudo o que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. É interessante também a compaixão de Deus, a revelação dele, não aos grandes, aos notáveis, a uma mulher de caráter duvidoso, de passado completamente conturbado. É a ela que Jesus se revela em primeira instância. Isso é lindo de se ver. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Aqui tem uma questão cultural também. O testemunho de uma mulher naquela época não era um testemunho válido. Era uma sociedade completamente machista. Ou seja, o testemunho das mulheres não era contado. Então, essa mulher chega falando: olha, Jesus ressuscitou, eu vi Jesus. Os discípulos: está viajando. Não dá para escrever o que essa mulher está falando aí não. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram.
Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então, Marcos fala aqui de modo muito resumido. Se você quiser harmonizar essa história, leia os outros evangelhos e os relatos da ressurreição. Mas Marcos fala de modo muito breve algumas aparições de Jesus. A primeira delas para Maria Madalena. Ele aparece para Maria Madalena, ela conta para os 11. Por que 11? Porque Judas já está fora da equação. Então ela conta para os 11 e os 11 não creem em seu testemunho. Depois 2 discípulos que estavam indo para um campo. Quem são esses 2 discípulos? Aqueles discípulos vistos no evangelho de Lucas. Aqueles discípulos em profundo lamento na estrada a caminho de Emaús. Esses 2 discípulos também dizem aos 11. Ainda assim os 11 não creem. E aí Jesus, apareceu para a mulher falou, eles não creram. Apareceu para os 2 falaram, eles não creram. Aí Jesus tem que aparecer para quem? Para eles. E quando Jesus aparece para eles, o que o texto diz? Que a incredulidade e a dureza de coração deles deve ser repreendida. E isso sem contar Tomé, que você se lembra da história do Tomé. Estava meio perdido ali, aí Jesus aparece, fala, então quer dizer que você duvidou, Tomé. Jesus tem que mostrar a mão para Tomé e falar, aqui toca aqui, veja aqui minha mão, vejam os furos. E aí ele diz, você creu porque viu, bem-aventurados aqueles que haverão de crer sem ter visto. E aí é uma narrativa interessante que o Marcos constrói, porque é exatamente nesse momento, um momento que de certa forma, o que me parece ser a constante aqui, é a incredulidade mesmo diante da ressurreição de Jesus. O que o versículo 15 vai nos trazer? Versículo 15 é o que nós chamamos de a grande comissão. E eu realmente amo a maneira como Marcos aborda essa questão. Porque ele constrói um pensamento, ele mostra a incredulidade dos discípulos de diferentes maneiras. E diante da incredulidade, Jesus chega e fala, agora vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Assim, se eu fosse conselheiro de Jesus, falo, Jesus, espera aí, vamos ler Marcos. Tá? Sim, você sabe, Marcos não foi escrito ainda, ele vai escrever. O senhor, como tem um poder aí da máquina do tempo, o senhor sabe o que o Marcos vai escrever, o senhor sabe o que os discípulos estão pensando. Não é um grupo legal para te representar, Jesus. A mulher fala, os caras duvidam. Os 2 falam, os caras duvidam. Você fala, eles duvidam. Então não é um grupo muito confiável, assim. Se o senhor quer mandar embaixadores para conquistar tudo, para espalhar o evangelho, esses caras talvez não sejam os mais acertados, não. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Se Jesus pegasse uns caras assim, acima de qualquer repreensão, o que isso diria sobre nós? A gente estava perdido. Se Jesus pegasse só gente eloquente, só gente sábia, gente que cheia de fé, heróis da fé mesmo, pessoal assim que estava esperando já, nunca duvidou de nada, a gente ia ler os evangelhos e ia se sentir como? Completamente distantes daquela realidade. Mas Jesus traz a grande comissão a partir, não apenas para, mas a partir desses. Mateus vai nos trazer um relato um pouco mais detalhado. Mateus 28, 18 a 20. Diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. João é mais resumido, mas é profundo. João 20, 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu quero que a gente pare e pense por um tempo nessas palavras. Porque isso aqui, nada mais, nada menos, é a aplicação de todo o discipulado de Jesus. Se você quiser resumir de uma maneira muito simples, é assim: Jesus fez tudo o que fez,
Jesus andou com esses caras por mais de 3 anos, todos os dias, dia e noite, passou por todo tipo de circunstância, fez milagre, realizou um monte de coisa diante deles, para culminar nesse momento, para culminar nessa fala. Vão. Isso é o quão importante esse texto é. Tanto que esse texto está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, e João não replica esse texto, mas traz a ideia quando ele diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. A grande comissão. E a gente está cansado de ouvir, muitos de nós, sobre grande comissão, grande comissão. A gente já atrela isso ao evangelismo, e aí cada um pensa uma coisa. Mas eu quero propor aqui que esse texto, ele simplesmente resume o DNA e a missão da igreja. Ou melhor, a missão de Deus através da igreja. Observe as palavras de Jesus relatadas em Mateus. Olha a extensão daquilo que Jesus fala. Ele diz primeiro: toda autoridade me foi dada. Quanto de autoridade foi dada a Jesus? Toda autoridade. Onde? Nos céus e na terra. Jesus não está falando todo poder me foi dado. São coisas diferentes. Ele está falando toda autoridade me foi dada. Porque o poder, embora ele tenha, já havia sido oferecido a ele de outra maneira. Você se lembra quando? Mateus capítulo 4. Ou Lucas capítulo 4. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É tudo meu. Você ajoelha e passa a ser teu poder. O que Jesus falou? Jesus respondeu com a palavra de Deus. Está escrito. Ou seja, poder e autoridade são questões distintas. Porque Jesus poderia ter aceito o poder oferecido pelo diabo, mas ele recusou. Porque se ele tivesse aceito o poder oferecido pelo diabo, ele não teria autoridade. Mas ele recebe a autoridade da parte de Deus, e essa autoridade é toda a autoridade nos céus e na terra. Porque o diabo pode ter poder, mas ele não tem autoridade. Nem toda autoridade é legítima. Você quer um exemplo? Um político corrupto. Ele tem poder, não tem? Só que ele não tem autoridade. De modo que se ele faz algo que é incoerente, ou melhor, é coerente, só que ele é tão incoerente que aquilo que ele faz é incoerente com aquilo que ele é, certo? Ele é errado, aí ele faz algo certo, ou parece fazer algo certo, a gente já estranha, já torce o nariz, fala: amigo, você não tem autoridade para isso daí não. Você não tem lastro, você não tem legitimidade, você pode ter a caneta na mão, você pode ter poder, você só não tem autoridade. Jesus tem toda a autoridade, nos céus e na terra. E porque toda a autoridade me foi dada, Jesus diz: vão. Jesus não diz: fiquem. Parece muito simples. Mas esse mandamento de Jesus, se nós entendermos, vai fundamentar toda a nossa experiência de fé. Vão. Por quê? Porque os discípulos ficaram. João 20 diz que eles estavam em uma reunião a portas trancadas, lamentando e com medo. João diz. Jesus entra, diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, vão. Por que vocês estão se reunindo apenas a portas fechadas? É como se Jesus estivesse dizendo: por que vocês não estão aplicando aquilo que de fato faz sentido? Se Jesus fosse falar assim para cristãos, hoje em dia meio mornos, meio acomodados, ele diria assim: por que é que vocês estão achando que o evangelho é ir para a igreja no domingo apenas? Por que vocês estão se reunindo apenas com cristãos? Eu quero vocês no mundo. O que está acontecendo com vocês? Vão. E olha a extensão, vão por onde? Pelo mundo todo. Não há nenhum canto nesse mundo em que eu não queira me revelar. E mundo pode parecer muito abrangente, muito conceitual, e ele então diz: pregando o evangelho a quem? A todas as pessoas. Porque a vontade de Deus não é que ninguém pereça, não é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, toda a autoridade, agora para irmos para todo mundo, pregar o evangelho
para todas as pessoas. E não é por acaso que Marcos coloca a ressurreição e a grande comissão no mesmo contexto. Quase que de modo assim, que você não vê onde acaba uma história e termina outra. Por quê? Porque elas são realidades indissociáveis. Não perca isso de vista. Isso é o clímax do que Jesus está falando. Os discípulos que sairiam mundo afora, sairiam dizendo o quê? Quais eram as boas novas? Qual era o evangelho? Qual era a boa notícia a ser anunciada? De que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, portanto está vivo. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Que Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu pagando por todas as nossas ofensas, mas a morte não pôde detê-lo. O que é que nós cristãos anunciamos? Que existe uma perspectiva para além do túmulo. Que existe algo além dessa vida, a qual a Bíblia chama de vida eterna. Por que é vida eterna? Porque é vida que não acaba? Não. Se fosse vida que não acabasse como fração de tempo, seria vida infinita. É vida eterna não apenas porque não acaba, mas é vida eterna porque é plena, porque é vida verdadeira. Isso aqui que a gente experimenta é uma fração de vida, é uma experiência de vida. E para aqueles que não estão em Deus, é meramente uma existência que parece vida, mas não é. Porque lá no livro de Atos, a palavra de Deus vai nos dizer que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. De modo que não há vida e existência senão em Deus. Porque tudo converge para si e através de si. 1 Coríntios 15, 19 vai dizer que se é para essa vida que nós temos esperança, ou se é somente para essa vida, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se a gente acha que é só isso daqui, se a gente acha que é só construir coisas desse lado aqui, Paulo diz: que pena eu tenho de vocês. Trocando em miúdos, a pessoa que vive apenas para isso aqui, o Paulo diria: vocês me dão pena, porque vocês não entenderam o que é vida verdadeira. E é triste ver como a igreja de Cristo tem se distanciado cada vez mais da sua essência, do seu DNA. Eu sei que em muito foi porque deturparam a perspectiva do anúncio do evangelho. Transformar evangelismo em programa. Não tem nada mais contrassensual do que ministério de evangelismo. Evangelismo não é ministério de evangelismo, não é um departamento da igreja. Não tem nada mais absurdo que transformar discipulado em programa, em método. Não tem nada mais absurdo de que enxergar aquilo que é uma multiplicação legítima dos discípulos de Cristo e transformar isso em método de crescimento empresarial. Então muita gente está vendo esse negócio e está ficando confusa. De modo que quando a gente ouve sobre evangelizar, muita coisa vem na nossa mente. Principalmente se você tem algum histórico com igreja e principalmente se teu histórico não é muito bom. Agora, nós pensamos que esse é um equívoco novo. Não é. Sempre foi assim. Aliás, foi assim desde a nação de Israel. Porque existem muitas semelhanças. O equívoco de Israel foi exatamente esse: se desconectar da essência daquilo que é o chamado de Deus. O que eu quero dizer? Gênesis 1 a 11. Leia lá Gênesis 1 a 11, capítulos 1 a 11. Deus está lidando com quem ali? Com a humanidade. Deus não tem um povo. Deus está lidando com o mundo. Tanto que chega ali Noé, aí a coisa parece que dá meio errado. Aí Deus fala: não, vamos apertar o reset, vamos começar tudo de novo. Não deu certo. Pega o Noé, sua mulher, seus filhos, suas esposas. Vamos lá, vamos povoar a terra de novo. Até o capítulo 11. O que tem em capítulo 11? Babel. O que é Babel? O esforço humano para alcançar Deus. Aí no 12, o que Deus faz? Chama um homem chamado Abraão. E o que ele diz para Abraão? Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser meu protegido. É isso que ele diz? É também, mas não é só. Ele não diz: eu te chamo para ser abençoado somente.
Deus diz: eu estou te chamando para ser bênção. Não estou te chamando para ser abençoado, eu estou te chamando para ser abençoador. Por quê? Deus olha para Abraão e diz: através da sua família, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque Deus estava falando a partir de um referencial messiânico. Jesus viria da família de Abraão, que se tornaria o povo de Israel. Então ele está dizendo: através de você, o mundo vai ser abençoado. E aí, qual foi a grande tragédia de Israel? A tragédia de Israel foi confundir chamado com privilégio. Por quê? Depois de Babel, você tinha disperso pelo mundo inteiro um povo, ou vários povos, achando que poderia chegar a Deus pela força das suas próprias mãos. Não é isso? Eles constroem, Deus vem, confunde as línguas e eles se dispersam. Confusos. Qual é a confusão? Não é só de idioma. A confusão é de essência. A confusão é pensar que eles podem construir algo que se achegue até a Deus. E aí, por que no capítulo 11 isso acontece e já no 12 Deus chama Abraão? Porque Abraão é a resposta de Deus para os dispersos, confusos e perdidos em todo o mundo. Agora Deus fala: Abraão, você vai andar como peregrino por essa terra. E eu vou fazer os teus descendentes tão numerosos para que através dele o mundo seja alcançado. Você entendeu Gênesis? É isso. O projeto de Deus desde o início não é chamar um povo para que esse povo se sentisse privilegiado, mas para que esse povo se sentisse responsável. E aí, infelizmente, muitos cristãos cometem o mesmo equívoco hoje. A gente lê assim sobre Israel, sobre os fariseus e fala: esse povo aí, se acha. Tem gente aí cristão determinando, tem cristão declarando um monte de coisa para cima e para baixo, tem cristão botando o dedo na cara de Deus, falando: eu tomo posse. O que é isso? O nome disso é criança mimada, que faz birra, que não entende nenhum conceito de autoridade, porque não sabe quem é pai e quem é filho, e acha que vai ganhar no grito esperneando. O que é isso? Um monte de cristão por aí hoje, que acha que é o quê? É cabeça, não é cauda. Que acha que é o quê? Que Deus tem que dar o melhor dessa terra. Amigo, Deus não te chamou... Deixa eu acalmar um pouco. Deus não te chamou apenas para ser abençoado, embora isso seja verdade. Deus te chamou para ser abençoador. Deus não te salvou a partir de uma mensagem escapista, ou seja, você é salvo e agora é só esperar o céu. Gente, se tudo que Deus quisesse com a gente era céu, assim, estava fácil. Eu te evangelizo, você se converte, eu falo: Deus, agora pode mandar. Mandar o quê? O raio. Pum! É até um método legal. Por quê? Porque não dá nem chance de você ter dúvida de fé. Converteu, entregou vida para Jesus, batizou, fez o negócio todo. Fala: Deus, na piscina de batismo mesmo, já manda um raio, eletrocuta tudo mesmo. Pronto, é teu, mais um, ou menos um. Porque Deus não está preocupado com o céu. O céu está garantido para quem é salvo. Deus está preocupado em se revelar através de nós para quem não o conhece na terra. De modo que a salvação nos torna não super protegidos, mas nos torna responsáveis. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E a gente, amém, amém. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que a promessa de Atos 1,8 começa em Jerusalém, mas termina nos confins da terra. Para alcançar quem? Esses perdidos que acham que podem chegar a Deus pelo seu próprio mérito. Aliás, a nossa geração, você está vendo aí, tem câmera na igreja, a nossa geração tem um privilégio que nenhuma outra geração teve. As nossas fronteiras hoje, estava conversando com a Aline outro dia sobre isso, né? A gente estava pensando assim, falando: caramba, se nós tivéssemos mais igrejas em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade, cidades estratégicas. E a Aline falou: mas para quê?
Falei, como assim, para quê? Para alcançar o povo. Falei, não, beleza, tem que alcançar mesmo. Mas assim, hoje tem internet. E não quer dizer que a internet, pelo amor de Deus, vai substituir a nossa ação. Mas quer dizer que a gente pode estar em Campo Mourão alcançando o quê? Os confins da terra. Porque as nossas fronteiras são meramente virtuais. Aliás, não precisa muito. Na nossa comunidade existe uma representação plural. Ou todo mundo aqui é de Campo Mourão? Nem eu sou nascido em Campo Mourão. Minha esposa não é nascida em Campo Mourão. Tem gente de São Paulo, tem gente de Maringá, tem gente do Pará, tem gente do Mato Grosso, tem gente da Bahia, tem gente de outro país. Por quê? Porque hoje nós temos o privilégio, e isso não inibe as nossas missões, como nós chamamos de transculturais, ou seja, o fato de irmos, mas essas barreiras diminuíram de tal maneira que às vezes aquele que era mais distante de nós, cultural, geograficamente, às vezes é o nosso vizinho. Você não precisa hoje, você pode, se Deus te chamar você deve, mas você não precisa ir ao Haiti para ministrar a haitianos, basta ir aqui, na nossa praça. Você não precisa ir para o Oriente Médio para ministrar a muçulmanos, você tem Foz do Iguaçu, você tem Campo Mourão. Confins da terra é aqui. Ou seja, Jesus tem nos dado uma oportunidade incrível de revelá-lo. E tem tanta coisa mais para falar, mas eu vou encerrar. Porque o próprio conceito de igreja, eu quero que você pense nisso. Qual é a palavra que Jesus usou para a igreja? Eclesia. O que é eclesia no original? Chamados para fora. E se você foi criado na igreja, no mesmo estilo de ministério infantil que eu, isso gerou uma dificuldade na tua mente, uma dificuldade teológica. Que quando eu era moleque, em ministério infantil, me ensinaram o seguinte: igreja é aquele povo chamado para fora. Chamado para fora da onde? Do mundo. Certo? O mundo é mau, aí vem Deus, tira a gente do mundo mau, chamado para fora do mundo. Demorou para eu perceber que isso não fazia sentido nenhum. Porque se Deus tirar todos nós do mundo, como é que ele se revela? Se nós somos sal da terra e luz do mundo. Então não é chamado, presta atenção nisso, não é chamado para fora do mundo, é chamado para fora da igreja. Jesus nos faz entrar para lembrar que a gente tem que sair. Esse é o chamado para fora, para os que estão do lado de fora. Sempre foi assim. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, ele diz que a igreja somente é igreja quando é para os de fora. E como isso tem sido tão forte na minha vida, na vida da minha esposa, no nosso ambiente de casa. Todo dia, Deus tem dado a oportunidade de ouvir as mais variadas histórias, todo dia. E muitas dessas histórias são de pessoas que não frequentam a nossa comunidade. Às vezes, irmãos, basta a gente estar na rua, onde as pessoas estão. Sexta-feira é minha folga, é meu dia de descanso, meu dia de ficar com a minha família. Só que essa sexta, minha esposa, ela ia cortar o cabelo, eu deixei ela lá para cortar o cabelo. Fui para casa. Quando eu estava entrando em casa, alguém me viu. Falou: pastor, deve ser eu, né? Eu olhei: oi, você é pastor, né? Falei: sou. Aliás, acontece esse negócio, é meio engraçado. A gente está andando, uns camaradas que a gente nem conhece: ô pastor. Eu falo: opa, tudo bem? Deus te abençoe. Você é pastor, né? Sou. Você faz oração? Faço. É sério. Deixa eu ver se a pessoa não está aqui. Se tiver, me perdoa. Não vou te expor, não. Acho que não está. Não faz parte da nossa comunidade. É que eu convidei para estar aqui hoje. E ela falou: o negócio é o seguinte, a gente está com uma situação aqui. E aí começaram a abrir a vida, o coração. Problemas na área do casamento. Fiz uma oração. Aí eu estava saindo, aí passou uma outra pessoa.
essa sim, da nossa comunidade, ela sabe quem é, não vou falar o nome, me viu, falou: tô aqui do lado, você pode falar comigo daqui a pouco? Eu falei: posso, eu já ia subir para casa. Eu falei: posso? Aí eu fui ali do lado, essa irmã não estava mais lá, eu liguei, falei: então, fulana, você não está mais aqui? Ela falou: não, vamos tomar um café, preciso conversar, uma senhora da nossa igreja. Eu falei: beleza. Aí fui lá, eu cheguei, ela não estava sozinha, estava com uma outra pessoa que não é da nossa igreja, não faz parte. E aí essa pessoa começou a abrir o coração e começou a se emocionar diante das profundas dificuldades que ela tem passado. É todo dia, gente, é toda hora. E eu não falo isso, pelo amor de Deus, não me entendam mal, todo dia, toda hora como um peso. Eu falo isso como privilégio e a oportunidade que Deus está nos dando, porque o povo está perdido. A gente lida com divórcio, a gente lida com tentativa de suicídio, a gente lida com dependência química. A gente apresenta bebê num dia, faz velório no outro. A gente celebra um casamento num sábado à noite, na segunda de manhã alguém está ligando para dizer que tentaram se enforcar. Eu não estou sendo hipotético, isso acontece. A gente lida com abuso, a gente lida com trauma, a gente lida com transtornos dos mais variados que você sequer imagina. Sabe o que isso me mostra? É que o povo está desesperado por Deus, e nós somos a resposta de Deus para o mundo, de modo que se a gente ficar enclausurado nos nossos próprios relacionamentos, confortáveis, e não sairmos da nossa zona de conforto, para ser luz para quem está no meio da escuridão, eles vão continuar tateando sem enxergar nada. Jesus está falando isso. Vão e preguem o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Não pense que batismo aqui é uma condição, porque não é, só ler o resto do versículo, porque ele diz: mas quem não crer será condenado. Então não é quem não crê e não será batizado. Batismo nada mais é do que uma confissão pública de algo que aconteceu no nosso coração. Importantíssimo. Teremos batismo, te encorajo a se batizar. Batismo naquela época, naquela cultura, era algo muito forte. Aliás, ainda hoje em vários países. Antes de eu encerrar com uma última história, eu conheci um pastor americano há 2 meses. E aí ele falou de uma das viagens que ele fez em algum país do Oriente Médio que eu não me lembro. E ele falou que nesse país a dificuldade não era a pessoa entregar a vida para Jesus Cristo. A pessoa podia falar: sou cristão. Era um país de várias crenças, um país plural, um país politeísta. Então dizer que segue a Jesus é dizer que segue só mais um Deus dentre as centenas. O problema é quando a pessoa decidia se batizar. Porque quando ela decidia se batizar, ela estava se identificando única e exclusivamente com Jesus Cristo, portanto colocando de lado todos os outros deuses possíveis. E ele diz que conheceu uma moça que se batizou. Ela andava toda coberta, ela abaixou um pouco da sua roupa e mostrou para ele, diante de várias pessoas, apenas o colo, um pouco da sua pele, tudo queimado. E ela falou que do pescoço para baixo todo o corpo dela era queimado. E ele perguntou: por que isso? Ela falou: porque eu me batizei. Então os homens da minha família, uma vez que me batizei, se juntaram, me violentaram sexualmente, inúmeras vezes, e depois jogaram água fervendo sobre mim, para que nenhum homem mais me desejasse. Em alguns lugares, você simplesmente confessar publicamente que Cristo é o Senhor, muda muita coisa, muda tudo. E aí Jesus vai nos dizer que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Em versículos 19 e 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ou seja, eles finalmente entenderam. Saíram pregando por toda parte. E eu amo a expressão: o Senhor cooperava com eles. O Senhor trabalhava junto deles.
A missão deles era a missão de Cristo. E eles cumpriam essa missão juntos. Mesmo Cristo tendo ascendido aos céus, o referencial é que quando nós cumprimos a missão de Deus, Ele cumpre junto de nós. Ele só nos torna participantes. Então, basta nós sairmos das nossas zonas de conforto e cumprir o nosso propósito de revelar quem Deus é. E realmente é incrível o que Deus pode fazer através disso. Você é prova viva disso. Talvez você foi profundamente tocado pelo Evangelho. Talvez você não sabe nem muito o que dizer. Bom, basta dizer para os seus amigos e familiares o seguinte: olha, eu conheci alguém que mudou a minha história, você precisa conhecer também. Não tem evangelismo mais efetivo do que esse. Você não está falando de um conceito. Você está falando de uma transformação de vida, uma transformação que aconteceu na tua vida. E como Deus tem me dado o privilégio de conhecer pessoas assim, que estão falando, eu não sei muito o que dizer, eu não sei muito nem como estudar a Bíblia, mas eu preciso falar para as pessoas. E eu digo, então fala. Fala o que Deus tem feito em você, fala o que Deus tem feito na tua história e na tua trajetória. E eu encerro com uma ilustração que talvez você já tenha me ouvido cantar. No ano 490 a.C. houve uma batalha. A batalha de Maratona. Maratona era o lugar onde essa batalha se deu. Os persas eram um império dominante na época e eles estavam varrendo todos os seus inimigos, conquistando todos eles. De modo que eles assumiram uma prática de anunciar, antes da sua chegada, uma proposta. Aos países estrangeiros, aos seus inimigos, eles diziam: rendam-se e vocês terão o privilégio de se tornarem nossos escravos. Lutem e vocês morrerão. Essa mensagem chegou finalmente aos gregos. E os gregos falaram: nós não vamos nos render. Eles eram em número infinitamente menor, mas eles falaram: nós não vamos nos render. E eles sabiam o que isso haveria de representar se eles perdessem a batalha. Então eles se preparam para ir para a batalha e eles deixam uma orientação com suas mulheres. E eles dizem o seguinte: nós entendemos mais ou menos o quanto essa batalha vai durar. Portanto, nós vamos dar um prazo para vocês. Se nesse prazo nós não voltarmos de viagem, é porque alguma coisa deu errado. É porque nós perdemos a batalha. Então nós precisamos que vocês façam algo. Vocês matem os nossos filhos e depois vocês se matem. Eles disseram para suas esposas. Porque é melhor matar os nossos filhos e morrer do que cair na mão dos persas irados depois de terem nos abatido no campo de batalha. E eles vão para a guerra. E ali no fronte de batalha tudo está extremamente complicado, mas quase que por um milagre os gregos começam a vencer. E eles começam a avançar, e eles começam a prevalecer de modo milagroso quase pelos persas. E aí um homem, Fidípedes era o nome dele, ele recebe uma missão. Porque mesmo que os gregos estivessem vencendo aquela batalha, existe um problema, o prazo. O general grego, ele percebe que eles estão quase vencendo o prazo que havia sido dado para suas mulheres. Então ele pensa: meu Deus, nós vamos ganhar a guerra, mas nós não vamos chegar a tempo de avisar que nós vencemos. E se nós não chegarmos a tempo para avisar que nós vencemos, os nossos filhos morrerão e as nossas mulheres morrerão. Então identifica aí quem é o soldado mais rápido de todos. Fidípedes era o nome dele. Ele recebe uma missão. Ele tem que voltar para a sua terra. Ele tem que correr o mais rápido que ele pudesse, depois de ter sangrado em batalha, e ele tinha apenas uma missão: dizer para as esposas e para os filhos que eles haviam vencido a batalha. Ele tinha 42 quilômetros a percorrer, e ele correu o mais rápido que ele podia, até que finalmente ele chega, e graças a Deus ele chegou a tempo. No momento em que as esposas já estavam se preparando, em prantos, prestes a tirar a vida dos seus filhos, ele chega e a história vai nos contar, a tradição vai nos contar, que tudo o que ele tem tempo para dizer é: vencemos. E então ele cai morto, rosto em terra.
ele cumpre a sua missão e ele morre. Sabe quem somos nós? Nós somos aqueles que temos a missão a cumprir, mesmo que isso custe a nossa vida. Nós somos aqueles que temos que correr o mais rápido possível e dizer a todos que estão prestes a morrer: Jesus Cristo venceu. Vocês não precisam abrir mão das suas próprias vidas, porque alguém venceu na cruz. E alguém um dia diria que o Evangelho só é boa notícia se ele chegar a tempo. Então que o nosso coração possa ser profundamente tocado, no sentido em que nós temos uma missão a cumprir: levar uma boa notícia àqueles que perecem, mesmo que isso custe o nosso fôlego e mesmo que isso esgote a nossa vida. Porque ao fazermos isso, a palavra de Deus promete que Ele sempre está conosco, não apenas agora, mas por toda a eternidade. Que Deus nos use para a sua glória e possa se materializar e se revelar através de nós. Amém?